Bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Teologia para Todos. Meu nome é Marinês e eu estou na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje é o nosso dia de número 20 da nossa jornada de 40 dias de oração, jejum, para uma vida de devoção e piedade ao Senhor. Desde já te convido que deixe o seu like para que o nosso canal cresça de forma orgânica e abençoe mais pessoas. Se tu está chegando agora, te inscreve no canal, ativa as notificações para que tu não perca nenhum conteúdo que é postado aqui diariamente. O canal Teologia para Todos é um canal que trabalha no sustento de missionários e temos muitas obras literárias também. Aqui nós temos leitura diária da Bíblia, temos o Café com Palavra e todas as aulas do curso básico de teologia. Então, se tu quer ajudar o nosso canal a crescer, se inscreve, deixa seu like, volta após o vídeo, deixa um comentário. Isso faz com que o canal cresça organicamente. E bem importante também que tu compartilhe esse vídeo, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Se tu quiser ajudar na missão, no sustento de missionários, te convido a se tornar membro do canal, porque tu sendo membro do canal, além de estar ajudando nos projetos literários e missionários, tu ainda tem acesso a conteúdos gratuitos. Então, no dia de hoje, eu quero contar para vocês que todos nós temos um propósito, nós devemos viver por um propósito. E claro que a gente pede uma direção do Senhor para tudo, devemos fazer isso. E estando em oração nesses dias, eu tinha os meus propósitos, aliás, quero buscar o meu propósito junto ao Senhor, né? Mas eu estava orando por algo, né? Coloquei algumas questões e quero dizer para vocês que o Senhor já está direcionando. Então, nós estamos na metade. Se tu chegou até aqui, continua firme, porque o Senhor vai te responder. No dia que for, quando for o meu último dia, né, de vídeo, eu quero, em nome de Jesus, dividir com vocês o que o Senhor tem feito. Então, fica firme, continua. E se por acaso tu tá chegando agora aqui no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, esse propósito, viu o vídeo de ontem, ou talvez vai ver o vídeo em algum outro momento, fica firme, faz um propósito com o Senhor, porque certamente Ele vai responder conforme a vontade dEle. Vamos orar? Feche os teus olhos e fala com o Pai. Pai, nesse dia de hoje, viemos te agradecer. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por esse dia que se inicia. Te agradecemos por estar firmes aqui. Estamos na metade da nossa jornada. E eu te peço, Pai, que tome a vida de cada um nas tuas mãos e trabalhe, Senhor, nas nossas vidas conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Te pedimos que o Senhor venha abençoar este momento. Abençoa, Senhor, esse projeto, Teologia para Todos. E toma, Senhor, cada um de nós nas tuas mãos e nos dirige para que nós possamos fazer tudo conforme a tua vontade. Que nós possamos estar no centro da tua vontade. Abençoa a vida de cada um que aqui está ouvindo. E eu te peço, Pai, que responda o coração aflito. Em nome de Jesus, amém. Vamos à nossa leitura? Dia 20. Restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5:18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos.
nesse propósito, né, nós estamos no propósito de número 2, ele vem falando de relacionamentos. Então, temos o nosso relacionamento com Deus, assim como manda os mandamentos, né? Nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Então, vamos à nossa leitura. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los, sempre que houver um desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios 5,18. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses 2, 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Veja lá em Romanos 15, 5. O desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Veja João 13, 35. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Este foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Isto está lá em 1 Coríntios 6,5. Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificamente. Na mesma carta, declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Isto está em 1 Coríntios 1, 10. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Note que Jesus não disse: bem-aventurado os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurado os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito da sua vida aqui é aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você deve desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Eu aprendi muito com esse capítulo, com esse propósito. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto. Na verdade, é covardia. Jesus, o príncipe da paz,
nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas ocasiões em que precisamos criá-lo, em situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Isso é algo que o pastor Anderson vem sempre trazendo para nós, algo que fez com que nós chegássemos, né, a esse momento de 40 dias de oração, para que nós aprendêssemos a ter discernimento de espírito. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subvergências e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajudássemos. Vamos ler de novo. Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. 2 Coríntios 2,18. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração ou muda o coração da outra pessoa sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os Salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações, clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Não têm porque não pedem. Tiago 4, 1, 2. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes e então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem perguntar a mim? Segundo, tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. Veja lá em Mateus 5, 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas, nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada.
Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam resolvidas. Veja Provérbios 28, 9 e 1 Pedro 3, 7. Além de nos tornar infelizes. Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva, você só está se ferindo. Jó 5:2 e 18:4. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou se tiver que ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos do outro. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração o sentimento das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso está em Filipenses 2:4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar em alerta e observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas, deixando que se descarregue emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que você compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Davi admitiu certa vez: o meu coração está cheio de amargura, e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Isto está em Salmos 73, 21 e 22. Todos agimos como os bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Isso está em Provérbios 19, 11. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento, e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro: as pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Agrademos ao outro e não a nós próprios. Façamos aquilo que é para o seu bem. Isso está em Romanos 15, 2. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou a sua própria satisfação, mas conforme está escrito: os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Isso está em Romanos 15, 3. Quarto, confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza.
Primeiro, tire a viga do seu olho. E então, talvez você enxergará suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Isso está em Mateus 7:5. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que ajude a avaliar a situação antes de encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre o quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: eu sou o problema? Eu estou sendo realista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. 1 João 1:8. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidar com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa, apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos seus erros e peça perdão. Quinto, invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá que fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Isso está em Provérbios 15:1. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Isso está em Provérbios 16:21. Irritar as pessoas jamais funciona e você nunca é persuasivo quando é rude. Um momento de silêncio, porque eu fiquei meditando nisso. Eu era o tipo de pessoa que sempre irritava os outros. Sabe aquele velho ditado que diz que a melhor defesa é o ataque? Eu era a pessoa que sempre atacava. Para me defender, eu sempre atacava. E é tão simples, irmão. É tão simples a gente parar, pensar e pedir direção a Deus. Continuamos. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas. Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir o seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso dessa forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Efésios 4:29. Sexto, coopere tanto quanto possível. Paulo disse:
façam todo o possível para viver em paz com outras pessoas. Romanos 12:18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, custa o nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Isto está em Romanos 12:10 e Filipenses 2:3. Uma paráfrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Isto está em Mateus 5:9. Sétimo, enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão pensar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos na reconciliação, o problema perde a importância e, não raro, se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. Mais uma parte que me toca. O mesmo diamante tem diferentes aspectos, quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar com tudo. Isto não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando ou até mesmo discutindo, mas faça isso com o espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Demorei muito para aprender isso. Depois de ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nenhum segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre esta pessoa. Então, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Está em 1 Pedro 3:11. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. E por isso, os pacificadores são chamados filhos de Deus. Isto está em Mateus 5:9. No nosso dia 20, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. E a pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Eu não vou comentar porque senão o vídeo vai demorar 1 hora. Para mim, é um tema bem chocante, bem pensativo. Precisamos pensar. E tem um livro chamado Em Seus Passos, o que Jesus faria. É algo que a gente precisa pensar. Se fosse Jesus, o que ele faria nessa situação?
Tenham todos um dia abençoado. Não esqueçam de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas, assim como nós estamos sendo nessa jornada. Um bom dia a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.